Ô, pastor Vanderlei, faz favor. Eu quero conversar com o irmão um pouquinho aqui diante da multidão. O seguinte, preparando a virtude, um retoque de virtude. Você não demora não, porque, irmão, o meu ponta direita está ali, ó. O irmão Wilmer está com a bala na agulha. Se não vier ninguém, ele vai falar. Retocar a virtude. E do conhecimento. No conhecimento hoje vai ter o tempo, né? Mais longo, mais no fim do culto. Pastor Vanderlei, vamos fazer, como é que a gente faria um confronto da mensagem, um sinal com a estatura do varão perfeito? Passou alguma coisa? Passou. Pelo seu coração sobre isso? Claro. Faz favor. Bem, quando o irmão Brana estava meditando para pregar o sinal, aconteceu um fato importantíssimo. O Espírito Santo veio sobre ele e disse assim: ponha isto sobre o povo. Eu entendo que o sinal, nós estamos sob o sinal, não sobre o sinal. Não soube, exato. Nós estamos sob o sinal. O sinal é a a evidência de que ele pagou o preço por nós e que nós podemos entrar. Então isso nos cobre, isso é sobre. Agora, o sinal não viria sobre o indivíduo especialmente e consequentemente sobre a igreja, se ela não tiver a estatura do varão perfeito, que é a estatura do varão perfeito é não é interior, é dentro, não é? Então, não é apenas sobre, né? Não é sobre. Caso do sinal. Não é sobre porque não é uma coisa que eu carrego, é uma coisa que eu tenho. Exato. Estará em vós, né? Estará em vós. É uma coisa que nós temos que ter para poder atingirmos, inclusive, a adoção. Não é? Inclusive a adoção. Não se obtém. Hoje o senhor estava falando sobre o tutor. Eu creio que o tutor só daria sua palavra final se ele visse que esse filho tinha a estatura do varão perfeito. Exato. Porque, inclusive, o pai podia dar um cheque em branco para ele. E ele não daria o cheque em branco se lhe faltasse uma virtude desta, um degrau desse. E não seria também, veja como as coisas vão criando elo, né? Não seria também uma obra consumada, porque a estatura do varão perfeito é uma construção, é a construção do indivíduo que Deus aceita, do indivíduo que fala no lugar de Deus, que opera no lugar de Deus, que intercede, que ministra, que prega, que ora, faz tudo, não é verdade? E não entra sem essa estatura. Agora eu fico com o meu coração encantado com a mensagem. É que esta semana, inclusive citei aqui no plenário, esta semana eu trouxe para o púlpito, até numa forma, dentro de um desespero, né? Quando eu li na pergunta e resposta sobre o Espírito Santo, o irmão Brana dizendo que ninguém será arrebatado sem a fé de rapto. Se a fé perfeita, fé de rapto ele chamou. Ele chamou de fé de rapto. Ele diz assim: ninguém entrará sem a fé de rapto. Aí dá um certo desespero. Quando você pega outra mensagem, ele diz: a fé que nós temos agora, ela mal dá para curar uma dor de cabeça, embora em explosão, não é? Embora em profusão, saindo para fora, ela prolifera, vamos dizer assim, né? Ela aumenta. Dor de cabeça que é apenas um efeito, né? A dor de cabeça, talvez ele tenha usado essa força de expressão, porque até com melhoral se cura uma dor de cabeça, né? Na verdade, apenas para ver a distância que existe entre a fé de ressurreição, que ele, nesta mesma mensagem, ele diz que nós chamamos os nossos, e então ele disse: a fé que nós temos agora, ela talvez dê não tanto para curar uma dor de cabeça, mas o que consola mais, o que nos segura nesta mensagem,
esta reticência aí, esse prolongamento dentro da própria mensagem. Ele dá uma paradinha ali, igualzinho Jesus deu a paradinha na oração no Getsemane. Né? Nós não temos fé nem para curar uma dor de cabeça, vírgula. Se ele parasse aí, nós estaríamos todos perdidos. Né? Irremediavelmente perdidos, porque um povo que não tem fé nem para dor de cabeça, ele teria fé para o Não tem vida em si mesmo. Não tem vida em si mesmo. Aí ele diz, há uma vírgula, ele diz: contudo, não te preocupes. O construtor, o feitor e construtor da estatura dentro de cada um de nós é Deus. Agora, ninguém é tão tolo, tão insano de não saber que tem que se deixar levar por isso. O Espírito tem que nos tomar, e nós temos que dar lugar. Eu estava orando ali agora exatamente pensando nisso. Senhor, não me deixa ser resistente. Quando eu entrar no seu terreno, quando eu entrar no terreno sobrenatural, não me deixa agir como natural, porque eu seria um eterno crente natural, um eterno pica-pau, de voos embaixo, outra hora lá em cima, outra hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste. E o Mombrana é o humano de maior exemplo aqui que nós temos desde Éfeso até hoje. Embora nós não tenhamos convivido com Paulo tanto quanto nós convivemos com o irmão Brana, ele devia ter mais ou menos vivida mais ou menos igual, mas o irmão Brana é a figura humana que você pode tomar como maior exemplo. Essa semana, alguns dias atrás, eu estava lendo uma mensagem, parece que é aquele encontro que ele teve com o touro, me esqueci o título da mensagem. O amor divino, exatamente. E eu estava chorando com aquela mensagem na mão. Como é que o irmão Brana cedeu até para um touro, e às vezes eu não cedo, para um irmão, para o rebanho, para a esposa, para os filhos, para uma pessoa minha irmã, para uma pessoa querida, uma pessoa sangue do meu sangue, carne da minha carne, vida da minha vida, fé da minha fé, irmão dos meus irmãos. Ele disse, quando o touro veio, ele ergueu a mão e disse: irmão touro, ainda que seu irmão seja um touro, ainda que seu irmão seja um touro, ele disse: que seja do signo de touro, né? Seu irmão seja... Você sabe que carneiro não combina com touro? Mas o senhor sabe que o carneiro vence o touro? Vence. Pum! Mas eu estava pensando, né? Eu sou do dia 5 de maio, sou touro, o senhor é carneiro, né? Mas eu sempre te venço pelo amor. Amém. Ainda bem que é pelo amor, não é pela testada. Mas aquilo me diz... O amor é corretivo. Então, vejam bem, nós estamos falando de estatura de varão perfeito e do sinal. Para que manifestação de estatura de varão perfeito maior do que este momento do irmão Brana diante daquele animal irracional? E às vezes nós não sabemos discernir o momento irracional de um ou de outro, e precisamos disso. E isso tem que partir daqui, ó. Isso tem que partir daqui, da boca, do coração, do ministério, para que vocês possam ver isso e desejar isso, porque nosso exemplo maior humano é o profeta, o irmão Brana. O exemplo mais recente, mais contemporâneo nosso é ele. Então, eu estava vendo o diálogo dele com o touro. Ele disse assim: olha, desculpe, meu caminho era por ali, mas eu passei por aqui porque eu tenho um amigo meu enfermo e eu iria orar por ele, eu invadi sua propriedade. Eu invadi seu terreno, amigo touro, conversando com o touro. Touro matador. Sim, mas veja, não era uma encenação, era verdade. Touro matador. E sabe o que acontece? Aí é que está o trovão da estatura. Aí é que está a dinâmica da coisa. O touro veio e ajoelhou, chegou perto a ponto dele coçar a cabeça dele. Agora, eu fiquei pensando o seguinte: se ele tivesse o revólver é defesa própria, né? É autodefesa. O gesto dele arrancar o revólver, o touro comia ele no chifre. O touro jogava ele, e aquele touro era um touro assassino, diz ele. E ele, com uma dessas... Qual seria essa virtude, pastor? A virtude de
É virtude. Temperança, podia ser temperança. É a estatura toda, né? É a estatura toda. Agora, irmãs, olhem para cá. Olhem para nós. Olhem para Jesus. Quem é que não enfrentou uma situação tão embaraçosa e tão complexa como essa? Se virar as costas, o torno despedaça. Se fizermos menção de arrancar uma arma própria, seria pior. Somente através daquela forma de Deus, daquela virtude de Deus, é que ele dominaria aquela situação. Pastor Vanderlei, eu disse na mensagem, se não me engano, véu adentro, é assim como eu conquisto as feras, é com amor. Ele chegou a dizer que ele conquistava as enfermidades desse jeito. Como se conquista uma enfermidade? Como que se conquista? Com amor pelo enfermo? Não adianta. Estas coisas, a estatura do varão perfeito é o tamanho do crente. É o tamanho do crente, é o limite do crente, é o teto do crente, é a escala do crente, é a montanha do crente. Agora, eu quero voltar um pouquinho mais, tomando um pouquinho, exponha isto sobre eles. Ele disse que quando você tem o sinal, é como se você fosse viajar, seria como se você fosse viajar e o maquinista fosse entrar no trem, o maquinista, ou então você já estivesse até viajando. Às vezes a gente viaja uns tempos sem saber que está pronto, né? Aí depois vem um rapaz do boné lá e disse assim, cadê o ticket? Cadê o ticket? Ele não recebe dinheiro. Quem recebe dinheiro é lá onde você pagou na estação. Mas ele quer saber se você tem o sinal do preço pago. Quando Deus iria matar os egípcios, israelitas que não tivessem o sinal o preço pago foi a morte do cordeiro. A morte. Agora depois o anjo viria e diria assim, você morreu no cordeiro. É por isso que a gente tem que saltar e pular, tem hora, porque a mensagem traz esta luz para dentro do cristão. A gente não engana a si mesmo, como o mundo está enganado. Se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Essa semana eu fiz um gesto de alisar banco lá na igreja. Alisar bancos é uma força de expressão, é claro, mas um homem que sobe no púlpito, seja eu, seja você, seja quem for, que disser para o povo assim, olha como eles estão pregando, não sofra mais, não faça isso, não tem problema. Tem problema sim, senhores. Esta mensagem, ela entra dentro da outra, ponha isto sobre eles. Então é uma ordem, é uma exigência de Deus. Então, como é que se põe isso sobre ele? Aí nós temos que, já temos um outro elo aqui, nós teríamos que correr para o batismo de Jesus. Quando João foi batizado. João batizou, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, e veio sobre ele, e o profeta irmão Branham, na própria mensagem, o sinal, diz assim, se ele não fosse um cordeiro, o Espírito Santo não viria sobre ele, porque ele agiria como um rebelde, como um que tivesse a natureza de cão, quer dizer, ele se rebelaria sobre essa cobertura, sobre esse sinal, sobre esse bilhete, sobre essa identidade. Foi por isso que ele foi levado ao monte da adoção, por causa disso. Agora, oxalá os denominacionais pudessem ser humildes e entender uma coisa, que aquilo ali são as etapas, iguaizinhas às etapas da vida do crente. A partir dali, ele foi demonstrar que tinha o sinal
e era um varão perfeito. Ele não foi levado dali para o púlpito tomar conta de um rebanho, ele foi levado para o deserto. O que significa deserto? Cabe uma análise profunda. O que é deserto? É um crente, é filho de Deus, mas vamos para o deserto. Já seria um motivo para dizer, não, eu estou sendo enganado, eu ouvi outra coisa. Eu ouvi que se eu cresce, eu iria receber um apartamento no Leblon, um apartamento lá no setor sudoeste, em qualquer outro lugar. Eu iria prosperar, não iria adoecer mais. Não, ele foi levado para o deserto. Não, não acabou ainda não. Olha, tendo que entrar cada virtude daquela em ação, não acabou não. Você ainda vai ser tentado pelo diabo. Não podia ser tentado lá em casa, mas não, tem que ser no deserto. Deserto é sinônimo de solidão, é sinônimo de aridez, é sinônimo de escassez, é sinônimo de perigo, é sinônimo de tudo. Ainda tem que encontrar com o diabo? Tem, para ver se você tem realmente essas coisas em ti. E nós conhecemos da história. Nós precisamos dar tempos, e aí você vai ver esse confronto. O sinal vem sobre nós como marca. Sair pela cidade, assinalar um povo, mas um povo que geme, um povo que está com vontade de crescer na fé, um povo que não está satisfeito com o que é, um cristão que está sempre chorando, dizendo misericórdia, Deus. Misericórdia, eu sei que a minha vida não está te agradando como deveria. Isso aí é subir a pirâmide. Isso aí é escalar o monte. Enquanto não chegar a hora, não há espírito de conformação na igreja. Não, senhores. Não há no pastor, não há no rebanho, não há em ninguém. Nós sabemos que estamos numa jornada, crescendo, caminhando, vencendo. Às vezes até tropeçamos, caímos, levantamos com a boca cheia de areia, mas levantamos outra vez. Nos erguemos, nos recompomos, nos reconstituímos. Às vezes é necessário até remontar. Cata um pedacinho aqui, outro ali, remonta, vai remendado, mas vai. Mas vai, ponha isso sobre ele, ponha isso sobre a igreja, ponha isso sobre os pastores, ponha isso sobre os diáconos, ponha isso sobre a esposa, ponha isso sobre o marido, ponha isso sobre as crianças, ponha isso sobre esse menino, porque o diabo tem o que pôr sobre o povo também, mas Deus tem o sinal, tem a estatura do varão perfeito. Eu estou indo de teimoso também, arrastando mais vou. Vamos arrastando mais. Aleluia. Vamos orar mais? Cada um ore. Levante suas mãos e ore. Levante suas mãos para os céus. Lá fora também, no átrio, todo lugar. No berçário, todos os lugares. Pode orar, grita, salta, cante hino espiritual. Faça o que Deus pôr no seu coração para fazer. Pastores todos, cante hino espiritual. Louve o Senhor.